Estamos começando mais um programa Perguntas e Respostas, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Hoje recebendo a visita do pastor César, do estado da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Tudo bem, pastor César? Graças a Deus, é um privilégio poder participar com você deste estudo, deste programa de perguntas e respostas. Estamos nos sentindo em casa aqui no Rio Grande do Sul, junto com os irmãos. Esperamos que isto possa ser de ajuda para aqueles que irão nos assistir. Nós recebemos várias perguntas e entre elas, a primeira pergunta desse programa: qual o verdadeiro significado do batismo? Olha, batismo, irmão Alberi, é um dos mandamentos das ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos 3 ordenanças básicas: batismo, Santa Ceia e lava-pés. A palavra batismo quer dizer sepultamento. E nós sabemos que não se sepulta uma pessoa com um pouquinho de terra na cabeça, mas cobrindo o corpo todo. Então nós temos o significado do batismo como um sepultamento. Sepultamento de quê? Sepultamento dos nossos atos desequilibrados, injustos, imorais. Sepultamento do velho homem mediante ao arrependimento. E então nós testificamos que queremos viver uma nova etapa de vida. Então, batismo, o significado do batismo é sepultamento para uma nova etapa de vida. Pastor César, e quantos batismos existem na Bíblia? O apóstolo São Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, responde esta pergunta dizendo: há uma só fé e um só batismo. Obviamente nós entendemos que este batismo precisa obedecer o padrão estabelecido pela Bíblia Sagrada, pelo próprio apóstolo, que diz que ainda que ele ou um anjo pregando outro evangelho, consequentemente outra classe de batismo, fosse considerado sem efeito, anátema. E quem foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, percebendo o erro, é necessário ser batizado de novo? Olha, nós encontramos na Bíblia, e aparentemente pode pensar algumas pessoas que houve um choque ou, quem sabe, uma má interpretação dos apóstolos ao batizarem apenas em nome de Jesus Cristo. Haja visto que no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, verso 28, Jesus dá uma ordem para que eles fizessem discípulos de todas as nações e as batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você observar, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, eles são sinópticos, eles têm o mesmo perfil. E nós encontramos que Lucas narra esta ordem de Jesus em São Mateus, capítulo 19, dizendo que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Então, os apóstolos que receberam a ordem em São Mateus 28, ou 19, São Mateus 28, 19, e os apóstolos que receberam a ordem em São Lucas 24, eles simplesmente executaram, porque a Bíblia claramente diz que o Senhor lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. E então você segue os passos dos apóstolos que ficam em Jerusalém, esperam o cumprimento da promessa do Pai e inicia então a obediência ao mandado de Jesus, começando por Jerusalém, e batizam as pessoas
em nome do Senhor Jesus. Então aí começa uma controvérsia que muitas pessoas, por faltarem esclarecimento nas Escrituras, afirmam: olha, eu prefiro ficar com Jesus do que com os apóstolos. Ou então outros dizem: Pedro errou quando batizou em nome de Jesus Cristo, e eu vou continuar com a ordem de São Mateus 28:19, que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, amigo, não há nenhum erro, não pode haver erro nas Escrituras. Precisamos encontrar o equilíbrio e a razão pela qual os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus. E esta foi porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome ou não são nomes. Eles são apenas títulos, ofícios de um Deus. Mas este Deus, em Isaías capítulo 52, verso 6, prometeu: o meu povo saberá qual é o meu nome. E então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é revelado em Jesus Cristo, porque Pai é um título que eu tenho depois que eu gerei. Você vê que o Antigo Testamento, Deus não é chamado de Pai. Por quê? Porque ele não tinha gerado um corpo que é chamado de Filho. E este Pai e este Filho é o grande Espírito Santo. Mas ele disse que teria um nome. Então Pedro disse que só há um nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, e este é o nome do Senhor Jesus Cristo. A pergunta que você me fez, se pessoas que são batizadas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo precisam ser batizadas em nome de Jesus Cristo. Olha, eu quero afirmar que nenhum apóstolo batizou usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero afirmar que pastores, padres, teólogos, o próprio Papa, não há uma só pessoa aqui na Bíblia Sagrada que tenha sido batizada usando as expressões Pai, Filho e Espírito Santo. Se as pessoas quiserem ficar com o padrão da Bíblia, eles precisarão ser batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, se as pessoas não seguem as Escrituras e seguem um padrão denominacional, então qualquer classe de batismo serve. Mas lembre-se que Paulo disse que se alguém colocar outro fundamento além do que ele tinha colocado, isso deveria ser considerado anátema. Então eu quero dizer que não há uma só pessoa que tenha sido batizada usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo que realmente tenham sido batizadas. Eu mesmo passei por essa experiência, irmão Alberi. Certo. Porque na minha adolescência, na minha juventude, eu fui levado às águas por um pastor, e eu não quero dizer que ele era mal intencionado, mas ele estava enganado. E foi lá e me disse: olha, César, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais tarde eu entendi que aquele pastor ficou me devendo o nome que Jesus pediu. Imagine você, se você fizesse uma escritura de um terreno e colocasse naquela escritura que aquele terreno era no nome do Pai e do Filho, e não citasse o nome do Pai e do Filho. Aquele terreno não tinha validade. Então, se uma escritura para os homens não tem validade sem um nome, sem a presença do nome para identificar de quem é aquele terreno, imagine você um batismo sem o nome daquele que morreu, daquele que nos resgatou, daquele que nos comprou e daquele a quem haveremos de herdar todas as promessas das Escrituras. Quero dizer que uma pessoa que foi às águas e que não recebeu o nome do Senhor Jesus, ela nunca foi batizada, e ela precisa ser batizada conforme a Bíblia Sagrada, se ela quiser receber as promessas de Deus. A próxima pergunta que nós recebemos se refere também sobre o batismo. Vocês batizam em nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, em Mateus 28:19, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, esta é a pergunta, eu acabo de citar e rapidamente passar por isto. É simples, é só você observar que em São Mateus 28:19 você tem uma ordem.
em Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:47, 48, Atos 19:5, Atos 22:16, 1 Coríntios 1. Todas as escrituras, Romanos capítulo 6, vai mostrar que o batismo é em nome do Senhor Jesus. E que Pai, Filho e Espírito Santo é apenas um título, são títulos que na verdade precisam ser observados, que os apóstolos nunca foi batizado. Eu até, há pouco tempo, num programa de televisão que nós temos no estado, no Nordeste, em algumas capitais do Nordeste, eu ofereci para os meus telespectadores, para os pastores, para os padres, se alguém pudesse me mostrar na Bíblia um batismo realizado dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eu comecei oferecendo R$5.000. Depois eu disse, eu dou R$10.000 para quem me mostrar. Depois aumentei para 20, para 40, para 80 e ninguém apareceu para ganhar esse dinheiro. Sabe por quê? Porque não existe nas Escrituras. Então, se a nossa fé, se o nosso, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, devemos lembrar que os apóstolos, aonde a igreja está edificada, conforme Efésios 2:20, batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o senhor está afirmando que só tem na Bíblia o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Este é o único batismo bíblico. Pastor César, quando a pessoa é batizada corretamente, no mesmo ato ela recebe o Espírito Santo? Olha, esta é uma pergunta bastante interessante, porque o batismo, infelizmente, não é assim, mas o batismo deveria começar assim, partindo de um arrependimento. Porque a partir do momento que você cumpre as Escrituras da maneira como ela está, ou como elas estão estabelecidas, Deus é obrigado com sua palavra. Ele disse no primeiro capítulo de Jeremias que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em Atos 2:38, Pedro disse, arrependei-vos, pois cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, a promessa é para vós, vossos filhos, os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja, o problema é, muitos são batizados, até em nome do Senhor Jesus, mas nunca se arrependeram dos seus pecados. Por quê? Quando nós realmente reconhecemos que estamos perdidos, que estávamos indo para o inferno e nos arrependemos, por exemplo, se fumávamos, não fumaremos mais. Se bebíamos, não beberemos mais. Se prostituíamos, não prostituiremos mais. Ora, mas se estas coisas acontecem na nossa vida após sermos batizados, ou se aquilo é parte da nossa vida, isto prova que nós nunca nos arrependemos e que apenas, mascaramos um ato batismal e, consequentemente, nunca recebemos a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Mas se uma pessoa é batizada em nome do Senhor Jesus, após ter se arrependido de seus pecados e sepultado o velho homem e iniciado uma etapa nova como um cristão, uma nova criatura, é promessa de Deus dar o Espírito Santo àquela pessoa. Esse é o programa Perguntas e Respostas, recebendo a visita do pastor César, da cidade de João Pessoa. A próxima pergunta. Pastor César, o que nós devemos fazer para sermos salvos? Olha, a Bíblia Sagrada é muito clara em dizer que há duas coisas que acompanham este programa da salvação. Primeiro, nós temos no livro de Atos, no capítulo 16, a conversão do carcereiro de Filipos, que fez esta pergunta. Disse, o que farei para ser salvo? O que faremos para ser salvo? Paulo responde, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O primeiro ato é crer. Agora aqui vai uma afirmação que é bastante contundente. A maioria das pessoas que carregam a Bíblia e que frequentam as igrejas, elas não creem naquilo que professam crer. Porque quando você diz que crê e não vive o que você professa crer, então é porque você não crê. A maioria das pessoas estão cauterizando a sua própria consciência
enganando-se a si mesmo. Para ser salvo, o básico é arrepender, ser batizado e então receber o Espírito Santo, e isto te garante a vida eterna. E qual a diferença do batismo por aspersão e o batismo por imersão? Olha, o batismo por aspersão, na verdade, não é batismo, é uma criação da Igreja Católica, porque, como eu disse, você não pode sepultar uma pessoa com um pouquinho de terra na cabeça. Batismo é sepultamento. Quando você sepulta uma pessoa é porque você cobriu o corpo todo. Então, isto é batismo. Aspersão nunca foi e nunca será batismo. Alguém nos perguntou, pode alguém, uma pessoa, ter o Espírito Santo e negar a palavra? A Bíblia responde às perguntas da Bíblia. Em Atos capítulo 10, Pedro, estando na casa de Cornélio e depois de ministrar a palavra para eles, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que a ouviram. E esta é uma pergunta que Pedro fez: pode porventura alguém recusar as águas, estes que como nós receberam o Espírito Santo? Ora, se você tem o Espírito Santo, por promessa de Jesus, nunca veio para nos fazer arrepiar, saltar, falar em línguas, profetizar, curar enfermos. O Espírito Santo veio com o objetivo: nos fazer lembrar tudo quanto Jesus tinha dito e nos guiar em toda a verdade. A verdade é a palavra. Então, se você recebe o Espírito Santo, ele te conduzirá para a Bíblia. E não tem como você passar por cima do que está escrito tendo o Espírito Santo. Então, automaticamente, se você tem o Espírito Santo, você vai observar na sua Bíblia que há uma necessidade de você ser batizado da maneira correta. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te conduzir para uma maneira correta de vestir, de se comportar, de se conduzir na sociedade em todos os aspectos. E como você explicaria o batismo feito por João Batista? Esse é um assunto bastante interessante. Nós encontramos na Bíblia, de Gênesis a Malaquias, os livros que compõem o Velho Testamento, 39 deles, e nenhum dos profetas, em momento algum, mencionou sobre o ato de ser batizado. Moisés não falou de batismo, Jeremias, Isaías, Amós, Obadias, Miqueias, nenhum profeta falou de batismo. Quando encontramos o último profeta do Velho Testamento, que é João Batista, ele vem e começa seu ministério falando de algo que, na verdade, foi chocante para os religiosos daqueles dias, porque os profetas anteriores não falaram de batismo. E então João vem e estabelece uma nova forma. Ele estabelece que as pessoas deveriam ser batizadas e ele pregava apenas o arrependimento. Ora, o arrependimento, ele só é válido a partir do momento em que houvesse um sacrifício para pagar o preço do pecador, daquele que estava em pecado. Então João, como uma seta indicativa, dizia: arrependa-se e creia naquele que vem após mim, porque aquele que viria após João ia derramar o sangue para pagar a dívida do pecado da humanidade, porque o próprio João disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João não batizou usando nomes. Nenhum nome é mencionado no batismo de João. Como João não pregou citando o nome, nem mesmo o nome de Jesus era citado. Ele mostrou o Cordeiro, mas ele disse: o reino de Deus é chegado até vós. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é vindo a vós. Mas ele não citou o nome nem na sua pregação e nem no seu batismo. Mas ele disse: creia no que após mim há de vir. Então, creia em Jesus Cristo e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Prova que as Escrituras se harmonizam, que o apóstolo São Paulo, chegando em Éfeso, encontrou 12 discípulos que foram batizados por João, perguntou em que eles tinham sido batizados, e eles disseram no batismo de João,
E Paulo, então, os batizou para cumprir o próprio ensinamento de João em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali houve um rebatismo, então? Exatamente, eles tinham sido batizados na linguagem do Senhor Jesus pelo maior dos profetas, maior do que o pastor que batizou. Há muitas pessoas que não querem ser batizadas da maneira correta, mas foi necessário, como é necessário até hoje nos nossos dias. A última pergunta desse bloco: se Jesus quisesse que batizássemos em seu nome, por que ele não nos disse? Na verdade, ele disse. Na verdade, se você olhar a narrativa de Lucas no capítulo 24, disse: e em seu nome se pregasse arrependimento. Ele citou que era no nome dele. Só que o Evangelho de Mateus narrou isto como numa forma enigmática. Porque até uma coisa intrigante, irmão Alberi, é que os apóstolos interrogaram o Senhor Jesus: por que nos fala por parábolas? Por que falas por parábolas e não falas abertamente? Ou seja, se o Senhor falasse abertamente, seria muito mais fácil das pessoas compreenderem e se salvarem. E Jesus disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então o próprio Jesus criou um filtro para que nem todos se apropriassem disto, porque na verdade sabemos que o sacrifício é para todos, mas ele próprio sabia que muitos não dariam conta de entender estas coisas. E aí então ele vem numa forma metafórica, numa parábola, ele estabelece os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas àqueles a quem ele quer revelar, ele abre o entendimento e as pessoas voltam para a Bíblia, estabelecem sua fé e são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor César, teria como o senhor demonstrar como é um batismo bíblico, fazendo nas águas esse batismo? Com muito prazer, nós teremos agora na sequência uma realização prática daquilo que nós estamos falando aqui por palavras, porque a Bíblia Sagrada diz que tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos ter, para a conclusão deste bloco aqui, um batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, onde uma irmã receberá o nome que toda a família nos céus e na terra recebe, o nome que é o maior nome, o nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã Marina, a senhora crê que Jesus Cristo veio ao mundo como Salvador da humanidade? Sim. A senhora crê que ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados? Sim. A senhora o aceita como seu único e suficiente Salvador? Sim. A senhora está disposta a obedecer toda a palavra de Deus? Estou. Se fosse necessário morrer pelo Evangelho, a senhora daria a sua vida? Morreria. Vamos orar. Pai, nós te pedimos confirmar esta confissão de fé, Senhor. Que nos momentos difíceis desta vida ela possa se lembrar deste momento. Dê a ela esta vitória em nome de Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Marina Vargas Padilha. Irmã Marina Vargas Padilha, segundo sua fé e sua confissão, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Senhor, nós pedimos que a tua promessa, o Espírito Santo, venha sobre esta irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Irmão Edson, você crê que Jesus Cristo veio ao mundo e deu sua vida para salvar os pecadores? Sim. Você o aceita como salvador da sua alma? Aceito. Você está disposto a viver e obedecer toda a palavra de Deus? Sim. Se fosse necessário morrer pelo Evangelho, você daria sua vida? Sim. Deus, nós oramos que o Senhor conceda força e graça para este irmão caminhar todos os dias de sua vida e se lembrar sempre em momentos de tentações e de provas desta confissão de fé. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Edson? Cristiano da Silva. Irmão Edson Cristiano da Silva,
Segundo sua fé e sua confissão, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Pai, nós pedimos que o dom do Espírito Santo seja concedido a esta vida conforme tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmão.